Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje, dessa playlist de vídeos aleatórios, eu vou falar sobre um assunto aleatório, que é o meu aleatorizador de provas. Então a ideia é ensinar como pegar um banco de dados e sortear algumas questões para fazer a prova, né? Pode pensar esse aleatorizador como sinônimo de sorteador de provas. Então, qual que é a ideia básica? Suponha que você é professor, professora, ministra disciplinas há algum tempo e aí você foi montando o seu banco de questões, você não gosta de repetir questões de um semestre para o outro, porque os alunos se comunicam e pode ser que alguém tenha acesso, tenha retido a prova de um semestre para o outro e você não quer que essas informações sejam passadas e influenciem os resultados da próxima prova. Professores vão montando as suas questões ao longo do tempo e a ideia é que isso fique compilado, né, fique sistematizado em um único lugar, por exemplo, num arquivo de Excel, como eu tenho aqui, e a partir disso, né, eu tenho esse arquivo aqui que ele tem 1.600 questões. Essas 1.600 questões são questões bem bobas, assim, tá? Questões de matemática, tá? E basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho o tema das questões, então vamos supor matemática. Aqui os temas que eu coloquei, só para exemplificar o meu código, é adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, por exemplo, em psicologia cognitiva, né, que é uma disciplina que eu já tive a possibilidade de dividir ministrando na graduação. Poderia ter tópicos ali, história da psicologia cognitiva, eu colocaria aqui, história da psicologia cognitiva e as minhas questões. Cada linha seria uma questão. Eu poderia colocar questões de consciência, questões de atenção, questão de memória de curto prazo, memória de longo prazo, neurociências, enfim. Se eu dou disciplina de psicologia social, eu poderia ter linhas ali de história da psicologia social, atitudes, relacionamento de grupo, né? Eu poderia ter estereótipo, preconceito, discriminação, poderia ter os diferentes temas que compõem psicologia social, poderia ter psicologia de desenvolvimento e assim por diante. Tá? A ideia é que seria um arquivo assim com banco de questões, pode ser um arquivo geral, mas o ideal é que seja um arquivo por disciplina, né? Para os tópicos que vão cair numa prova. E aí você vai alimentando isso ao longo do tempo, vai construindo aí o seu banco de questões. Vou ter aqui uma coluna que vai ser o tema das questões, tema geral, assim, o enunciado da questão, propriamente dito, uma coluna que vai ficar a alternativa correta da questão. Então, por exemplo, questão aqui, quanto é 1 mais 1, a resposta é 2. Questão, quanto é 1 mais 2, a resposta é 3 e assim por diante. E 3 ou 4 colunas que contêm as alternativas incorretas, que são aquelas que vão estar junto acompanhando aquela questão. Então a minha questão sempre vai ter a letra A como correta? Não. Essas colunas vão ser embaralhadas pelo meu código e aí a resposta correta vai diferir de item para item, de sorteio para sorteio. A ideia é essa, tá bom? Então, a ideia do aleatorizador de provas é muito simples. Ele vai pegar isso aqui como input e vai tentar salvar já os arquivos com a prova e com o gabarito, tá? Então, o objetivo agora é mostrar como o aleatorizador de provas funciona e resolve esse problema de sortear questões para uma prova específica. Eu não vou explicar os detalhes do código nesse vídeo, é uma versão beta ainda que requer muitas melhorias, mas o código vai estar disponível no meu GitHub. Se você for na descrição do vídeo aqui, tem os links das minhas redes sociais, incluindo do GitHub. Se você acessar lá, você vai achar o aleatorizador de provas, tá bom? Para você brincar com o código, tentar mexer, melhorar. E qualquer dúvida, se você tiver, você pode entrar em contato comigo, ok? Então tem uma série de funções aqui que eu criei, né? Esse daqui, por exemplo, criou aquele banco de questões para teste, porque eu não tinha um banco de questões pronto, né, gente? Mas no caso vocês não vão criar esse código e nem vão mexer no código. No caso vocês vão utilizar questões que vocês já têm, que aí vão ter outros temas, outras questões e outras alternativas incorretas e correta, tá? Aqui eu vou trabalhar com um cenário em que eu tenho 4 alternativas incorretas, portanto questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Então aqui eu tenho a minha questão que faz realmente a aleatorização da prova e uma outra função que faz a escrita do conteúdo da prova num arquivo do Word, ok? Então vou mostrar como meu programa funciona. Eu tenho aqui a minha função que eu vou utilizar agora, criar prova. Para ela eu passo meu banco de dados, que ele está salvo aqui no formato data frame, que eu abreviei aqui como DF.
Aí eu passo uma lista dos temas que vai ter na minha prova. Aqui eu quero questões de adição, subtração, multiplicação, divisão. Mas porventura, se eu quisesse, eu poderia excluir subtração aqui e colocar só adição, multiplicação e divisão, por exemplo. Ou seja, eu não preciso ter questão de todos os temas que estão no meu banco de dados. Eu escolho quais temas eu quero que estejam representados na minha prova e também escolho o número de questões. Ou seja, eu não preciso que o número de questões seja igual entre temas. Aqui nesse caso eu quero de adição. Então, o primeiro elemento aqui de temas, adição, num questões aqui, número de questões, duas de adição, 3 de subtração, multiplicação 4 e divisão 1. E o shuffle igual a true, por default, shuffle é falso, né? Falso, fui eu que criei isso. Quando ele é falso, as questões elas são organizadas por tema. Quando ele é true, ele embaralha, ou seja, pode vir questão de adição, depois aparecer subtração, multiplicação e depois voltar a aparecer adição, ok? Então, vou mostrar agora isso em funcionamento, vou executar aqui minha função. É que ele perguntou para mim, digite o nome do arquivo a ser criado sem o formato, ou seja, sem colocar o ponto .docx. Eu quero que isso chame teste 001. Esse teste 001 não existe, mas ele vai ser criado e vai ser salvo aqui na minha pasta, ok? Então, eu vou dar Enter. Agora, qual é o nome da instituição de ensino? Vamos supor aqui... Deixa eu tentar dar um zoom até para melhorar para vocês. Vamos supor aqui que eu estou dando aula na Universidade de Brasília, né, que foi onde eu estudei. Dou Enter. Qual é o nome do curso? Vamos supor que o nome do curso é Graduação em Psicologia, por exemplo. Aí, qual é o nome da disciplina? Vamos dizer que o nome da disciplina é Psicologia Cognitiva 1. Dou Enter. Qual é o seu nome? Meu nome... Marcos Lima, né? Que seria o nome do professor, no caso, né? Poderia até mudar aqui para qual é o nome do professor. Vou dar Enter. E qual é o número da prova? Quando eu falo de número da prova aqui, é só para dizer se é a prova 1, a prova 2, a prova 4, a prova 27, ok? Prova 1, vou dar Enter. E aqui, ele apareceu para mim as questões que foram sorteadas, tá? Então, ó, eu falei que iam ser 4 de multiplicação. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de multiplicação. Subtração ia ser 3, tenho aqui 1, 2, 3, subtração, adição 2 e divisão 1, adição 1, 2 e divisão 1, ok, então tá certinho. Só que não é esse aqui que é o mais importante pra gente, o mais importante é aqui, ó, vou abrir o teste 001 e aqui tá a minha prova. Aqui, ó, instituição, Universidade de Brasília, curso graduação em Psicologia, disciplina Psicologia Cognitiva 1, professor... Faz de conta que sou eu, prova, já apareceu aqui nome completo, matrícula e data, e já apareceu as questões. Agora, deixa eu abrir o outro arquivo aqui, que é o gabarito. Ó, o gabarito já está aberto também, e aqui tem as questões por número, o gabarito e por tema. Primeira questão, o gabarito é a letra C. Vamos dar uma olhada lá. Quanto é 11 vezes 3? É 33, realmente é a C, o gabarito, então tá certo. Vamos ver a segunda questão. A segunda questão é a D, de dado. Então, tem aqui, quanto que é 16 mais 8? É 24, realmente é a D. Questão número 3, só para ver mais uma, é a E de escola, né? Então, tenho aqui, quanto é 8 vezes 5? 40. 40 é a E mesmo, né? Aqui eu coloquei umas alternativas esdrúxulas, né? 7, 17, 12, mas evidentemente que você pode escolher alternativas incorretas mais atrativas para o seu estudante, para que tenha mais chance aí dele realmente estar resolvendo as questões e não indo por eliminação, assim, porque as questões estão muito bizarras. Aqui quanto é 14 mais 1? 15, letra A, né? Número 4. Aqui número 4, letra A. Então tá tudo funcionando, ok? Então a prova funciona desse jeito e eu posso ir fazendo outras provas. Por exemplo, eu posso fazer uma aqui que eu quero só questões de multiplicação. Então uma prova... Aliás, multiplicação e divisão, eu quero que ela tenha 25 questões de cada, né? E agora eu quero que o shuffle seja false. Então agora eu só tenho 2 temas, shuffle false, e vou pôr aqui, vamos lá. Então agora eu vou chamar de teste 002, instituição de ensino, Universidade de Brasília, curso matemática, disciplina matemática 1, seu nome é Marcos Lima e a prova é a prova 4. Vou dar Enter.
Ele criou ali só questões de multiplicação, aqui ele aparece só as 10 primeiras linhas, porque eu especifiquei aqui para ele aparecer só as 10 primeiras, mas espero que ele tenha gerado 50 questões. Vou abrir o meu teste 2 aqui, então tá aqui curso de matemática, disciplina, prova 4, tem as questões aqui, né? Quanto é 7 vezes 10, 70, deveria ser a letra B, o gabarito. Abrindo o gabarito, realmente a letra B, ó, veja que ela tem aqui realmente 25 questões de matemática, até 25, da 26 em diante começa a divisão, né? Matemática não, é multiplicação, de 26 em diante começa a divisão e vai até a 50, e se eu olhar minha prova aqui também, tem realmente 50 questões, né? Então é isso, gente. Acho que está tudo funcionando, né? Se você detectar algum bug, alguma coisa que não funciona, por favor, entre em contato. Eu, com o tempo, quero tentar melhorar isso. E para finalizar, deixa eu voltar aqui no meu banner para ficar bonitinho. Para finalizar, eu queria dizer que essa ideia de criar um banco de questões e até de fazer um aleatorizador de provas me surgiu em 2022, se eu não me engano, quando eu estava dividindo a disciplina de Psicologia Cognitiva 1 com a professora Goiara, do Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Ela me acolheu muito bem, aprendi bastante com ela aí nessa divisão de disciplina, nessa parceria. Eu acabei aprendendo muito no estágio de docência. E eu prometi para ela que eu ia tentar ajudá-la nisso, acabei não conseguindo, mas quase 2 anos depois consegui voltar a isso, implementar esse projeto, né, que é o início ainda do projeto, eu pretendo melhorar, mas aí eu estou gravando esse primeiro vídeo para mostrar o andamento desse projeto, e eu gostaria, em forma de agradecimento, dedicar esse projeto à professora Goiara, que acabou sendo aí, a partir das nossas conversas, a fonte de inspiração para esse projetinho aqui de aleatorizador de provas, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.